Então, pessoal, retornando aqui para a nossa parte 2, nós estamos falando sobre a era apostólica agora, e dentro da era apostólica, o que nós vamos ter? Esse período dos pais da igreja, um período em que nós tivemos muitos debates teológicos, muito material foi produzido. Então, entre o século II e o século IV, aí, que vocês podem ver, então nós tivemos, então, essa questão de muitos debates teológicos, muitos assuntos foram produzidos nesse período, ok? Então, período chamado, então, de Era Apostólica, logicamente, um período em que, após a morte dos apóstolos, né? O último apóstolo foi o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse entre 70 e 90 depois de Cristo. Então, essa era apostólica teve início, logicamente, ali em Atos dos Apóstolos, e foi, então, até o final do primeiro século. Então, na era pós-apostólica, já é século II. Do século II ao século IV, então, esses pais da igreja, eles começam a produzir material teológico, metodologia de interpretação, e temos muitos debates teológicos a partir desse momento. Então, do século V ao século XV, um período de 10 anos, nós temos a Idade Média, aí que vocês podem acompanhar no gráfico. Depois do século XV ao século XVIII, Idade Moderna, e do século XVIII até o século XXI, que nós estamos, Idade Contemporânea. E a grande pergunta que surge é essa: como a igreja cristã poderia interpretar as profecias, personagens e eventos do Antigo Testamento de forma a refletir a Cristo? Então, essa é a pergunta, e com base nisso, então, nós vamos estudar hoje a escola de interpretação alegórica, ok? Então, caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver aí as escolas de interpretação. Nesse período, então, da era pós-apostólica, surgem os debates, e aí nós vamos ter a escola de Alexandria com sentido alegórico de interpretação, que está representado aí no retângulo cinza. Logo abaixo, no retângulo azul claro, o sentido literal que da escola de Antioquia. Então, hoje nós vamos estudar a escola de Alexandria, para nós termos uma noção do método alegórico. Muito bem. Então, vejam aí, o sistema interpretativo que veio associar-se com a idade, ou melhor, com a cidade de Alexandria, tem suas raízes nas ideias de dois importantes filósofos gregos, Heráclito e Platão. Então, nós vamos ver que nesse período a filosofia e a teologia, elas fazem amizades, né? E vocês vão observar que essa amizade entre filosofia e teologia não deu boa coisa, tá? É isso que nós vamos ver nesta aula, tá? Então, esses dois filósofos, Heráclito, por volta de 540 a.C., e Platão, por volta de 427 a.C., eles tiveram muita influência na interpretação alegórica da Bíblia. Então, as escolas de Alexandria, vamos falar um pouquinho de Alexandria, fica aqui no Egito, olha só, no norte do Egito, aqui bem no Golfo Pérsico, né? A cidade de Alexandria, que foi fundada por volta de 331 a 332 a.C., por Alexandre o Grande, ok? Eu coloquei aqui em tracejado, em vermelho, não sei se é possível vocês verificarem, o possível trajeto do povo de Deus do Egito para Israel, tá? Então, vocês têm o Egito aqui, e lá em cima, à direita, você tem Israel quadriculado em vermelho. Então, o povo levou o quê? 40 anos fazendo esse caminho que poderia ser feito em 40 dias, tá bom? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que Alexandria
é uma cidade da África, ou, perdão, do Egito, né, no continente africano, tudo bem. Mas no Egito, então, fica lá no norte, lá no Golfo Pérsico, ok? Então, esse é um mapa para vocês terem uma ideia de localização. Essa é a Alexandria atual, uma cidade muito bonita, né? Uma grande cidade com mais de 4 milhões de habitantes, né? Campinas tem 1 milhão e 100, então seriam 4 Campinas, a cidade de Alexandria, tá? Atual Alexandria. Em Alexandria nós tivemos uma biblioteca na época, né, já antes de Cristo, lá no segundo século antes de Cristo, uma grande biblioteca, famosa Biblioteca de Alexandria, você pode pesquisar no Google, e com mais de 1 milhão de documentos, porém, infelizmente, essa biblioteca ela foi incendiada e acabou se perdendo todo esse conteúdo. Um outro marco e ponto turístico de Alexandria, na época, foi o Farol de Alexandria, que foi considerado, acho que, a 7ª maravilha do mundo, né? Também foi destruído, foi construído por volta do ano do século II antes de Cristo e foi destruído, então, acho que no século IV depois de Cristo, por um grande terremoto. Então, infelizmente, o Farol de Alexandria foi destruído, mas é uma cidade importante, e ali foi o berço da filosofia, o berço de muitas escolas e de grandes debates filosóficos e teológicos. E, então, essa cidade, ela teve muita influência na interpretação da Bíblia ali por alguns pais da igreja, como nós vamos ver aqui ainda agora. Então, Heráclito, por volta de 540 a.C., né, nasceu em Éfeso, ele trouxe a ideia da hiponoia, ou seja, um sentido mais profundo. O que ele queria dizer com isso? Que o texto bíblico, ele tem um sentido literal, porém, atrás desse sentido literal, ele tem a hiponoia, ou seja, um sentido mais profundo. E esse sentido mais profundo que nós encontramos por trás dos textos bíblicos, ele não é para qualquer um. Esse sentido mais profundo é para aquelas pessoas que são mais espirituais, e essa revelação Deus não dá para todos, mas apenas alguns têm o privilégio de ter essa revelação do mais profundo, desse sentido mais profundo. E aqui começa a surgir, então, a metodologia alegórica. Então, Heráclito ele foi influenciado muito pelas obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Então, quando você dá uma olhadinha nessas obras, você vai ver que essas obras tratam a questão dos deuses gregos, e esses deuses gregos eram deuses terríveis, por exemplo, cometiam traição, imoralidade, vingança, logo não eram deuses como se espera o caráter de um deus. Então, quando ele leu e conheceu essas obras, ele começou a pensar, não, então o que Homero está dizendo através dessas obras é que esses deuses, na verdade, nós estamos refletindo uma parte mais humana desses deuses. E para interpretar isso, nós precisamos de um sentido mais profundo. Então, aqui já começa a ideia da alegoria. Então, Heráclito vai dizer o seguinte, que o verdadeiro sentido está além das palavras. Então, ele ao estudar essas obras, a Ilíada e a Odisseia, ele disse, não, isso é o que o Homero está enxergando, não é? Nessa questão humana desses deuses. Porém, nós precisamos fazer uma leitura dessas obras buscando um sentido além das palavras. Isso não é o que realmente o mundo espiritual expressa desses deuses gregos. Então, aí ele começa, então, a ser influenciado por essas
obras de Homero, né? Então, vejam aí agora a influência de Platão na escola de Alexandria, tá? Então, vejam só, Platão nasceu em Atenas por volta de 427 a.C., e o que Platão vai mostrar, né, nas suas ideias, né, o platonismo. Então, ele vai separar dois mundos, o plano metafísico, ou seja, o mundo espiritual. Então, no plano metafísico, no mundo absoluto, o mundo das ideias, da essência, é um mundo espiritual onde tudo é perfeito, né? Tudo é fixo, tudo é perfeito. É um mundo invisível. E aí ele vai falar também sobre o plano físico, isso é platonismo. Então, tudo isso está influenciando quem? Os primeiros pais na interpretação da Bíblia. Então, no plano físico, o mundo relativo, ou seja, no plano físico, o mundo é relativo, ele não é absoluto. No plano metafísico, no plano espiritual, ele é perfeito, ele é absoluto, não há falha, ele é fixo, não há erro. Porém, no plano físico, não. O plano físico é o que nós vivemos, ele é relativo, é o mundo dos sentidos, né? É o mundo da forma, e a forma não é perfeita. Tá? Então, o mundo sensível, tudo é mutável, tudo é imperfeito. Então, o que o platonismo vai dizer? Que existem dois mundos. Um mundo perfeito é o mundo das ideias, onde todas as coisas acontecem de forma perfeita, no mundo das ideias. Porém, quando nós projetamos para o plano físico, na verdade, nós não conseguimos expressar essa perfeição lá do mundo das ideias. O exemplo aí, nesse retângulo azul, eu coloquei exemplo de uma mesa, mas poderíamos pegar outros exemplos, tá? Uma mesa no mundo das ideias é um plano perfeito. Então, vamos imaginar, nós temos uma ideia de construir uma mesa. Então, nós temos isso na nossa mente, tá? Isso é perfeito. A ideia da mesa é perfeita, nós temos na nossa mente a perfeição. Porém, quando nós construímos a mesa, nós trazemos para o mundo real, para o plano físico, a mesa que nós construímos é um objeto imperfeito, que teve origem no mundo das ideias, que era perfeito. Então, o que nós temos no mundo material, na verdade, é a materialização das ideias que nós tivemos lá no mundo das ideias, no mundo absoluto, no mundo espiritual. Então, por exemplo, um copo, na verdade, é uma representação imperfeita daquilo que a mente humana imagina no mundo das ideias. Então, o mundo das ideias é um mundo absoluto, porém, o mundo físico é relativo. Então, nós temos algo que é perfeito, e dentro do platonismo, os deuses, né, estão nesse mundo das ideias, onde tudo é absoluto, tá? Onde tudo é perfeito, tudo é perfeito, porém é invisível. Quando nós materializamos, nós vamos ver que o mundo, na verdade, não é essa perfeição, tá? Então, esse é um problema que veio trazer para a interpretação bíblica, como nós vamos continuar vendo. Então, dentro das ideias de Heráclito e de Platão, vão surgir, então, a vai surgir, então, o método alegórico de interpretação. Então, vejam aí, Filo, né, um judeu de Alexandria, por volta do ano 20 a.C., a 50 depois de Cristo, então, ele já é contemporâneo dos apóstolos, né? Então, Filo, ele foi influenciado por Heráclito e por Platão. Então, vejam aí, a verdade se encontra alegoricamente oculta, além da letra e da realidade visível. Olha só, o que Heráclito e Platão dizem? Exatamente isso, tá?
que a verdade, ela está oculta. Então, vamos representar essa verdade oculta alegoricamente, além da letra e da realidade visível. Então, Filo pegou essa ideia e ele, então, começa a interpretar a Bíblia usando essas ideias filosóficas. Por isso que a filosofia mais a teologia, ela vai gerar problema, tá? Nós não podemos misturar a filosofia com a teologia. Filosofia com seus pensamentos humanos, com as suas ideias humanas. Então, a filosofia não é perfeita. Entretanto, quando nós vamos para a teologia, nós entendemos que a palavra de Deus, que o cânon bíblico formado pelos 66 livros, como nós vimos, resultado da revelação de Deus para os autores bíblicos, resultado da inspiração divina, Deus inspirou os textos e resultado da iluminação para o nosso entendimento. Então, quando nós comparamos os pensamentos filosóficos com o reto ensino, com o verdadeiro ensino da palavra de Deus, nós não conseguimos misturar. Ou melhor, nós não podemos misturar. O que nós estamos dizendo? Eu não posso pegar as ideias filosóficas para estabelecer um método de interpretação. Tá? E o que Filo fez? O que esse judeu fez? Tá? Ele misturou filosofia com teologia e saiu um método alegórico que é um monstro terrível que nós não podemos utilizar. Nós não podemos cometer o mesmo erro que Filo e outros teólogos cometeram. Tá? Então, vejam só, Filo foi um grande estudioso, né? Ele estudou, por exemplo, a Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução do Antigo Testamento em grego. Então, todos os livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, que foi escrito em hebraico, foi traduzido para o grego. Então, essa tradução é chamada de Septuaginta, que ocorreu por volta do segundo a terceiro século antes de Cristo. Tá? Então, Filo era um judeu, era um estudioso, era, vamos dizer assim, um teólogo respeitado. E quanto mais respeitado é alguém, mais você tende a crer e a confiar nesta pessoa. Entretanto, Filo falhou na sua interpretação ao trazer as ideias da filosofia para tentar interpretar os textos bíblicos, os textos da palavra de Deus, como nós vamos ver, e isso gerou o método alegórico. Por quê? Porque dentro das ideias de Heráclito e de Platão, esses filósofos lá do terceiro, quarto século antes de Cristo, influenciaram muito a cultura greco-romana na época. Tá? Então, o helenismo, ou seja, a cultura grega, estava em plena expansão. Alexandre o Grande acabou helenizando, né? Trazendo a cultura grega por todas aquelas regiões. Então, a filosofia era muito forte. E quando nós analisamos, por exemplo, Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, ele vai combater essas ideias filosóficas. Se nós estudarmos Colossenses, nós vamos ver Paulo combatendo a filosofia, e em outros livros Paulo fala exatamente sobre isso. Então, por quê? Porque Paulo percebeu que os primeiros cristãos já estavam sendo influenciados pela filosofia grega, tá? Pelo helenismo, pela cultura grega, que para eles a metodologia correta de interpretação era uma metodologia alegórica. Para os gregos, a metodologia judaica não era correta, porque os judeus sempre interpretaram a Bíblia, sempre interpretaram o Antigo Testamento de forma literal. Ou seja, aquilo que o texto está dizendo é exatamente o que o texto quis dizer. Então, por exemplo,
quando a Bíblia diz de uma arca, não é? De madeira de acácia revestida por ouro, o que isso significa dizer numa metodologia de estudo literal? Significa dizer que a arca é de madeira e que foi revestida por ouro, por um metal de ouro, tá? Para o quê? Para mostrar realmente que aquela arca é especial diante de Deus. Tudo bem com relação a isso? Na metodologia alegórica, alguns, utilizando de alegoria, vão dizer o seguinte, que a madeira representa a matéria e o ouro representa a santidade. Então, a matéria ali, a madeira de acácia, para alguns, é a pessoa, a natureza humana de Jesus, enquanto que o ouro, o revestimento de ouro da madeira, representa, então, a natureza divina de Cristo. A pergunta é, isso está implícito no texto ou é algo oculto que alguém está querendo trazer como uma metodologia de interpretação alegórica? Então, vejam, na metodologia literal, nós vamos ler o texto de forma simples e interpretar o texto conforme aquilo que o texto está dizendo, buscando, então, o verdadeiro sentido do texto, ou seja, fazendo uma exegese, como nós vimos na primeira parte. E não tentando colocar no texto representações alegóricas que o texto não traz. Então, com isso, nós já estamos dizendo que a metodologia alegórica, ela é fruto da filosofia e não é uma metodologia correta para interpretar a Bíblia. Então, Filo, esse judeu, ou Filon, né? Algumas pesquisas você vai encontrar Filon. Ele foi, então, o precursor dessa ideia da metodologia alegórica por causa da influência da filosofia grega de Heráclito e de Platão. Então, a influência de Heráclito e Platão na metodologia de interpretação chamada alegoria. Veja, o método de interpretação que Filo empregou para interpretar o Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, foi a alegorese, que vem do grego alegoria, que significa dizer uma coisa em termos de outra. Olha só que problema Filo veio trazer para os primeiros intérpretes da Bíblia. Porque, repetindo, tanto os apóstolos como os primeiros judeus convertidos e os primeiros gentios, porque a igreja nasce ali em Atos capítulo 2, não é? No derramar do Espírito Santo, por volta do ano 30, 33 depois de Cristo, nasce a igreja. Então, a igreja nasceu com judeus. Então, nós tínhamos ali 120 judeus aproximadamente, apóstolos, não é? Porque o número de discípulos foi crescendo, começou com 12, depois 70, e ali em Atos capítulo 2, quando esses discípulos ouviram a orientação de Jesus que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos com o Espírito Santo, já era um grupo de aproximadamente 120 discípulos. E então eles foram plenos do Espírito Santo para cumprir-se a promessa no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio em profusão e ali então nasce a igreja. Em Atos 2, 42 e 47, você tem o relato da maravilhosa igreja que nasce em Jerusalém. E a igreja começa a crescer de Jerusalém, né? A ideia era Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, nós temos Jerusalém, Judéia, as igrejas começam a se organizar, depois vem a perseguição, Atos capítulo 9, com a morte de Estevão. A igreja vai para Antioquia, Atos 13, e depois, então, a igreja vai para os confins do mundo, que naquela época era a região da Macedônia. E aí nós temos as igrejas surgindo ali na Ásia Menor. Então, nós temos as igrejas as 7 igrejas do Apocalipse, por exemplo, né? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia,
E essas 7 igrejas, na verdade, nascem nesse período em que a igreja está sendo perseguida. E vai avançar, então, por Éfeso, Corinto, região da Macedônia, né? Paulo, inclusive, escrevendo, falando, e foi relatado por Lucas em Atos, ele vai dizer que em sonho ele teve de que ele deveria passar a Macedônia e ajudar. E aí, então, você tem as 3 viagens missionárias de Paulo, pegando toda aquela região. Eu não tenho o mapa aqui, mas durante o curso vocês vão ter. E atingindo, então, regiões como Roma, Corinto, a Galácia, Éfeso. Então, todas essas igrejas foram, ou melhor, todas essas cidades foram evangelizados naquela época. Então, esses primeiros cristãos, eles começam a sofrer a influência do helenismo. Então, quando chega, por exemplo, para a igreja de Roma, para a igreja de Colossos, você vai ver que a influência da filosofia grega era muito forte, e Paulo, então, precisa escrever as suas cartas movido pelo Espírito. Então, aí nós temos o texto inspirado por Deus da carta aos Romanos, da carta aos Coríntios e da carta aos Efésios. E Paulo, então, sempre vai combater a filosofia grega, dizendo o seguinte, que Cristo é suficiente, que nós não podemos misturar as ideias dos filósofos gregos, por mais belas que elas tenham sido, porque parece que a ideia de Platão realmente é interessante, né? Porque você tem um plano perfeito na sua mente, mas quando você faz seu projeto e materializa, você vai ver que aquilo realmente não é tão perfeito assim, né? E Paulo, então, vai combater a filosofia greco-romana, dizendo que o verdadeiro sentido da palavra, o verdadeiro sentido do logos está em Deus. E, inclusive, essa questão dessas filosofias vieram trazer o gnosticismo, que dentro do gnosticismo, por exemplo, se nós temos um mundo perfeito e temos um mundo imperfeito, como que nós poderíamos aceitar a ideia do Deus encarnado na pessoa de Jesus? Então, no gnosticismo, isso não pode haver, porque existe um mundo perfeito, um mundo divino, e de repente Deus se fez homem na pessoa de Cristo, então Cristo não pode ser divino. Então Cristo, ele é um ser humano qualquer, por causa da imperfeição que nós encontramos no mundo material. Então veja o problema que essa filosofia greco-romana veio trazer para a teologia logo ali no início, né? Então, a alegorese vem do grego, que significa alegoria. Guardem isso, a alegoria tem essa ideia, dizer uma coisa em termos de outra. Então, a alegoria, ela não respeita, o estudo alegórico, ele não tem compromisso com a exegese. Por isso que nós, na primeira parte, falamos da exegese. Então, a exegese, ela se compromete, ou melhor, quando nós fazemos a exegese, nós nos comprometemos em retirar do texto o que o texto diz. A alegoria, não. Na alegoria, eu coloco no texto o que eu quiser. E dentro da filosofia, para tentar mostrar que a alegoria era um método viável, eles diziam o seguinte, que somente alguns conseguiam interpretar a Bíblia, somente alguns conseguiam enxergar por trás do texto o verdadeiro sentido bíblico da palavra. Continuando aí, exemplos da interpretação de Filo, agora para ficar claro para vocês que a alegoria realmente não é um método ideal. Ou melhor, se você utiliza esse método, se você tem utilizado, é bom você repensar. Você, como estudante da Bíblia, como aquela pessoa que, a partir de agora, vai ter uma atitude diferente em relação à palavra de Deus, você não pode fazer uma interpretação alegórica. Veja só esses exemplos para vocês entenderem o mal que a filosofia fez para a teologia.
Então, interpretação de Filo, tá? A criação do jardim no Éden, Gênesis 2, de 8 a 14. Então, para Filo, como que ele interpretou isso? O rio Gion, Gênesis 2:13, significa coragem. E circunda a terra de Cush, que significa humilhação. O sentido alegórico desse texto é que a coragem dá demonstrações de bravura diante da covardia. Olha só, é algo interessante, é algo que tem uma certa profundidade, pode nos levar a um entendimento e a uma mudança de posições. Com relação a isso, tudo bem. O problema é que Filo trouxe uma revelação, entre aspas, do significado desses rios. Então, nós não podemos fazer isso. Quando nós fazemos exegese, nós vamos ter que analisar o texto e extrair do texto o verdadeiro sentido. Essa ideia de que Gion significa coragem e Cush significa humilhação é por conta de Filo. Eu não posso pegar essa ideia e, num sermão, pregar sobre isso. É possível que eu seja aplaudido depois do sermão, porque o ensinamento parece muito espiritual. Veja, a coragem dá demonstrações de bravura. É verdadeiro isso ou não? É verdadeiro. Diante da covardia. Então, eu preciso, diante da covardia, ser corajoso. Que mensagem, que sermão maravilhoso nós poderíamos pregar em cima disso. Mas eu não posso usar essa afirmação alegoricamente. Existem outros textos bíblicos que, quando nós estudamos e quando nós fazemos uma exegese, pode nos levar a uma aplicação com esse sentido, mas não dizer que Gion significa coragem e que Cush, que esses rios, né, que Cush significa humilhação, né? Então, é uma metodologia de interpretação comprometedora. Veja um outro exemplo aqui. Olha só, com relação ao rio Tigre, né, e outros rios, né? Já o rio Tigre, em Gênesis 2,14, significa temperança, pois, como um tigre, resiste resolutamente ao desejo. Tá? Não sei de onde que ele tira isso, né? Que o tigre resiste ao desejo, não sei qual a ideia, mas é a interpretação de Filo. Eufrates, Gênesis 2,14, não se refere ao rio, olha só. Então, ele quebrou toda a literalidade da palavra. Fala do rio Eufrates. Ele está dizendo, alegorizando, dizendo que Eufrates não se refere ao rio. O sentido alegórico de Eufrates é justiça. O rio Pison, Gênesis 2,11, significa mudança na boca. E avilá significa tagarelar, que Filo interpreta como significado de insensatez. Então, tagarela é insensato. Então, na interpretação alegórica, as coisas fazem sentido, tá? Então, com relação a isso, nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o seguinte, que Filo colocou no texto aquilo que o texto não diz. E essa forma de interpretação nós não devemos utilizar, porque não é honesto fazer isso. Então, olha só, a interpretação alegórica dessa passagem que trata do rio Tigre, que trata do Eufrates, de Pison, a interpretação alegórica dessa passagem é que a insensatez é destruída pela mudança na boca, que é o falar com prudência. Então, a conclusão é maravilhosa. Eu volto a dizer, se nós começarmos no púlpito trazer essas mensagens, poxa, a igreja vai vibrar, porque os membros não sabem que a filosofia está tendo influência na metodologia de interpretação. Então, a conclusão é maravilhosa. Veja, a insensatez é destruída
quando nós falamos com prudência. Realmente. Então, o insensato, ele precisa ser prudente, tá? Ou seja, o insensato, ele é imprudente. Então, como que você resolve? Mudando a sua forma de falar, mudança de boca. Então, volto a dizer, uma interpretação alegórica bem feita vai levar o público a aplaudir o pregador e, no final, as pessoas vão dizer, nossa, pastor, que revelação, que espiritualidade, que eu nunca tinha visto isso no texto. Por que eu nunca tinha visto isso no texto? Porque não está no texto. Isso é alegoria. Tá? Então, tomando os devidos cuidados aqui. Mais um exemplo. Este é cabeludo, pessoal. Esse aqui, espero que as mulheres não fiquem bravas, eu acho que a maioria dos nossos alunos aqui presente, eu acho que é formado por mulheres. Ele vai dizer o seguinte, a criação e a queda do homem, em Gênesis 2:3. Filo considera fábula essa narrativa da criação da mulher da costela de Adão. Então, para ele, na alegoria, veja, por quê? Porque ele considera fábula por causa da influência da filosofia, tá? Ou seja, ele considera a fábula a narrativa da criação da mulher da costela de Adão, após o mesmo haver adormecido. Então, ele não entende essa passagem de forma literal, ele está dizendo, não, isso é uma fábula. E aí ele vai interpretar como fábula. Tá? Então, para ele, o sentido verdadeiro é que Deus tomou o poder dos sentidos externos, que ele chamou ali de Eva, e o conduziu à mente, que é Adão. Então, dentro da interpretação alegórica de Filo, tá? O poder dos sentidos externos, o poder de influência, está nas mulheres. Estava em Eva. E conduziu a mente, o ser pensante é o homem. Então, essa ideia dos sentidos externos tomou a mente do homem e o conduziu ao pecado. Então, vejam que é uma interpretação comprometedora. Por que é comprometedora? Porque isso não está no texto. Repetindo, a exegese vai mostrar para nós que não é isso que o texto está dizendo. O texto vai dizer que a criação do homem, a queda, aquilo que foi relatado por Moisés, o texto inspirado por Deus é verdade. Na alegoria já vai comprometer, inclusive, essa questão da inspiração, considerando essa passagem como fábula, que seria algo terrível, né? Vejam aí, esse poder é sempre ameaçado pelo prazer, que é a serpente. Então, o poder é ameaçado pelo prazer. E para Filo, o prazer é representado ali pela serpente. A promessa messiânica que diz, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, em Gênesis 3,15, é interpretada como Deus dizendo ao prazer, que é a serpente, que a mente, ou seja, que é o homem, vai vigiá-la. E que, em troca, o prazer, que é a própria serpente, vai atacar a mente, vai atacar o homem, oferecendo os prazeres mais básicos. E esses prazeres mais básicos é o morder o calcanhar. O que vocês acham disso? Podemos considerar esse método como um método correto de interpretação da Bíblia? Aí você vai dizer, não, mas pastor, ninguém chega a esse cúmulo nos dias de hoje. Entretanto, você vai ver em muitas pregações, o método alegórico ainda é utilizado. Então, nós temos que tomar os devidos cuidados e nós não podemos alegorizar aquilo que é literal. Eu não estou dizendo que na Bíblia nós não temos alegoria. Paulo mesmo, escrevendo aos Gálatas,
ele vai alegorizar, por exemplo, a Sara e Agar. Agar como sendo a Jerusalém terrestre, tá? Isso é uma alegoria, e Agar sendo a Jerusalém terrestre e Sara a Jerusalém celestial. Entretanto, considerando a autoridade da Bíblia, nós vamos entender que Paulo foi movido pelo Espírito e o Espírito inspirou aqueles escritos. Então, nós não podemos contestar e questionar a alegoria que Paulo fez. Mas isso não nos autoriza a alegorizar os textos bíblicos, os textos da palavra. É importante nós entendermos isso. Paulo, pôde fazer isso movido pelo Espírito, porque Deus é o revelador da palavra. Porém, eu não posso pegar essa ideia dessa alegoria que Paulo fez e outras que nós encontramos na palavra como autoridade para dizer, não, eu também posso alegorizar. Eu posso dizer, por exemplo, que a árvore da vida representa Jesus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás. Talvez você já tenha visto ensino, ouvido ensino e pregações sobre isso. Mas a Bíblia não diz isso. Então, aquilo que a Bíblia não diz, nós não somos autorizados a dizer. Por isso que a exegese vai me proteger, vai nos proteger de uma interpretação errônea. Ok? Conclusão: a interpretação alegórica teve a clara influência da filosofia de Platão e de Heráclito, promovendo um sistema de interpretação que diminuía o caráter literal e histórico das escrituras. Então, a alegoria, a filosofia foi a mãe da alegoria que comprometeu, então, o sentido original, histórico, gramatical das escrituras. Embora Orígenes, que nós vamos falar na próxima aula, Orígenes, por exemplo, ele amava aquele versículo, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Ele pegou isso fora do contexto e dizendo, então, que o Espírito vivifica, por isso eu preciso encontrar no texto um sentido oculto, um sentido mais profundo, que é exatamente o método alegórico. Embora Orígenes estivesse em alto apreço pelas Escrituras, que ele considerava como a palavra de Deus inspirada, acabou influenciando muitos pais da igreja, como Dionísio o Grande, Eusébio de Cesareia, Dídimo, o Cego e Cirilo de Alexandria. Esses personagens nós vamos dar uma passagem rápida na aula de número 3. Ok? Então, assim nós encerramos esta aula 2, dizendo a vocês que a forma correta de interpretação da Bíblia tem que ser através de instrumentos e ferramentas corretas, que é a exegese, que é a hermenêutica, e não a alegoria, e não a exegese, que coloca no texto aquilo que o texto não quis dizer. Porém, então, na semana que vem, daremos continuidade, vamos entrar no método histórico-crítico e no método histórico-gramatical. Mas vocês viram que o método alegórico não é recomendado. Assim, nós finalizamos a aula 2, graças a Deus.